Sejam todos muito bem-vindos. É com alegria que novamente nos reencontramos nessa casa onde foi plantado o Evangelho de Jesus, onde aqui encontramos o porto seguro, o local do aprendizado, do refazimento, o local onde aqui nos reabastecemos na fonte da água viva. Então, embora já tenhamos o preparo com a melodia, vamos iniciar a nossa reunião da noite, mais uma vez, buscando concentrarmos um pouco mais no silêncio interior. E nesse momento aqui, onde todos nós irmanados, confraternizados, possamos sentir a presença do Mestre Jesus, que nos disse que Ele estaria onde dois ou mais em seu nome se reunissem. Então, nesse único pensamento, onde Ele é o centro, onde o seu amor envolve a cada um de nós, que possamos buscar nesse silêncio, nos aproximarmos dessas energias benfazejas, da espiritualidade amiga que acolhe a cada um que aqui chega, e coloquemos a nossa intenção pessoal, o nosso desejo sincero, a nossa súplica, a nossa rogativa, mas também o nosso agradecimento. Em especial, gostaria de fazer uma vibração para os nossos irmãos, distantes um pouco aqui geograficamente. Nós sabemos que todos nós estamos irmanados na mesma energia deste planeta. Eles que passaram, estão passando por um momento difícil de dor, de perda, de separação. Nesses países onde o terremoto causou tantas vítimas, que possamos também mandar para esses nossos irmãos, principalmente para aqueles que ficaram, para os familiares, para os amigos, que eles possam ser envolvidos na misericórdia de Deus, que o amparo a gente sabe que não falta, mas que Ele possa estar presente, abraçando a cada coração, encaminhando a cada alma. Possamos então, nessa vibração, dar-lhes conforto, dar-lhes o pouco que nós podemos dar nesse momento, mas que sabemos que muito vale. E assim, mais uma vez, agradecidos, essa noite, recebendo a nossa irmã Jane, não pudemos ter o Marcelo, por motivos de força maior, mas temos aqui a nossa querida trabalhadora, que nunca diz não ao trabalho. Que ela seja envolvida, acolhida, que ela receba nossas ligações de muito carinho. Que a paz permaneça entre nós, graças a Deus. A todos o nosso desejo de muita paz. Hoje nós vamos ter que fazer um pouco diferente, que a Ana nos pegou assim. Estávamos desprevenidos, acabamos de voltar do trabalho. Então nós vamos fazer um pouco ao molde do Triângulo Mineiro, ali do Alvorada Nova. Vamos rogar a Jesus que permita nos abrir o Evangelho para a necessidade da maioria de nós. Vamos ver aqui. É do capítulo 5. Bem-aventurados os aflitos, a desgraça real. Você acabou de falar da desgraça que aconteceu lá
quando desencarnaram tantas pessoas, é uma libertação. Quando nós entendermos a morte como ela verdadeiramente é, uma libertação para o espírito que estava aqui envergando a roupagem terrena, nós vamos ter muito menos dores no mundo. Nós vamos encarar isso com mais alegria, até porque o viajou pôde retornar à sua casa. Então, a página de hoje, a desgraça real, é de Delfine de Girardin. Ela, o espírito Delfine de Girardin, era uma mulher na França, foi grande amiga do Victor Hugo. Inclusive foi ela responsável por ele se tornar espírita, porque ele estava exilado numa ilha fora da França, porque politicamente ele não concordava que o Napoleão III se tornasse governante da França, como se voltasse um reinado ali. Então ele se exilou voluntariamente e um sofrimento muito grande, porque uma das suas filhas, que ele amava demais, havia desencarnado nas núpcias na Itália, quando passava em Veneza numa gôndola, lá naquelas águas de Veneza, e ela virou. E a filha dele desencarnou, morreu afogada, e ele não se conformava interiormente com aquilo. E a Delfine de Girardin, que já era conhecida, fazia escritos em jornais, ela gostava demais do Victor Hugo, eles eram muito amigos. Então ela tentava demovê-lo daquele sofrimento, daquela dor, e ela teve acesso ao conhecimento espírita. Ela começou a estudar o espiritismo, viu os fenômenos das mesas girantes, que eram os espíritos que se comunicavam e moviam os objetos. Então ela foi encantada com aquilo, e munida dessa ideia, ela foi visitar o Victor Hugo lá na ilha, porque ela queria que ele tivesse uma comunicação espiritual com a filha, para provar a ele a existência do espírito e a imortalidade da alma. Então ela foi até lá e, conversando sobre isso com o Victor Hugo, ela o encontrava um tanto quanto cético. Não acreditava nisso não. Mas de tanto ela insistir, ele aceitou fazer uma sessão mediúnica lá na casa dele. Aí ficaram horas e horas e horas e nada de espírito comunicar. Então foi aquela frustração. Mas a Delfine de Girardin, ela não se deu por vencida. Ela começou a pensar, não, mas é o formato da mesa, nós temos que achar uma mesa que tem um formato melhor, que acomode melhor os médiuns, e procurou naquela ilha inteira e encontrou uma mesa que ela achou que era melhor. E ali foi, convenceu o Victor Hugo a fazer outra reunião mediúnica. E nessa reunião mediúnica a filha dele se comunicou, demonstrando a ele que era ela mesma, e o deixou encantado, abriu as bastidões do mundo espiritual para ele, e conta-se que quando ele estudou o espiritismo, tornando-se um verdadeiro espírita, era de se admirar as sessões mediúnicas que aconteciam na casa dele, onde se comunicavam os grandes intelectuais do passado, e eles conversavam através da mediunidade, trocando ideias. Diz que extraordinárias essas reuniões. E aí a Delfine, ao longo do tempo, ela
adoeceu. Mas o Vitor Hugo estava tão encantado com o Espiritismo que um dia ele enviou a ela uma carta dizendo que os anjos apareciam no caminho para confortar os sofrimentos e que ela era um anjo. O anjo que Deus enviou à vida dele para retirá-lo da dor em que ele se encontrava, porque ele tinha a certeza da imortalidade, não tinha mais dúvida. Gostaria de beijar-lhe os pés, as mãos, as asas, disse ele a ela. Pouco tempo depois disso, 1 ano ou 2, ela desencarnou. E não tardou muito, ela nos escreveu essa mensagem, que é a desgraça real. E diz ela assim: toda a gente fala da desgraça, toda a gente já a sentiu e julga conhecer o caráter múltiplo. Venho eu dizer-vos que quase toda a gente se engana e que a desgraça real não é absolutamente o que os homens, isto é, os desgraçados, o supõem. Eles a veem na miséria, no fogão sem lume, no credor que ameaça, no berço de que o anjo sorridente desapareceu, nas lágrimas, no féretro que se acompanha de cabeça descoberta e com o coração despedaçado, na angústia da traição, na desnudação do orgulho que desejara envolver-se em púrpura e mal oculta a sua nudez sob os andrajos da vaidade. A tudo isso e a muitas coisas mais se dá o nome de desgraça na linguagem humana. Sim, é desgraça para os que só veem o presente. A verdadeira desgraça, porém, está nas consequências de um fato, mais do que no próprio fato. Dizer que se um acontecimento considerado ditoso na ocasião, mas que acarreta consequências funestas, não é realmente mais desgraçado do que o outro que a princípio causa viva contrariedade e acaba produzindo bem. Dizei-me se a tempestade que vos arranca as árvores, mas que saneia o ar, dissipando os miasmas insalubres que causariam a morte, não é antes uma felicidade do que uma infelicidade. Para julgarmos de qualquer coisa, precisamos ver as consequências. Assim, para bem apreciarmos o que em realidade é ditoso ou inditoso para o homem, precisamos transportar-nos para além desta vida, porque é lá que as consequências se fazem sentir. Ora, tudo que se chama infelicidade, segundo as acanhadas vistas humanas, cessa com a vida corporal e encontra sua compensação na vida futura. Vou revelar-nos a infelicidade sob uma nova forma, sob a forma bela e florida que acolheis e desejais, com todas as velas de vossas almas iludidas. A infelicidade é a alegria, é o prazer, é o tumulto, é a vã agitação, é a satisfação louca da vaidade, que fazem calar a consciência, que comprimem a ação do pensamento, que atordoam o homem com relação ao seu futuro. A infelicidade é o ópio do esquecimento que ardentemente procurais conseguir. Esperai vós que chorais, tremei vós que rides, pois que o vosso corpo está satisfeito. Não se foge ao destino, a Deus não se engana, e as provações credoras mais
fadiga que a miséria desencadeia, vos espreitam o repouso ilusório, para vos imergir de súbito na agonia da verdadeira infelicidade, daquela que surpreende a alma amolentada pela indiferença e pelo egoísmo. Que, pois, o Espiritismo vos esclareça e recoloque para vós, sob verdadeiros prismas, a verdade e o erro, tão singularmente deformados pela vossa cegueira. Agireis então como bravos soldados que, longe de fugirem ao perigo, preferem as lutas dos combates arriscados, a paz que não lhes pode dar glória nem promoção. Que importa ao soldado perder na refrega armas, bagagens e uniforme, desde que saia vencedor e com glória? Que importa ao que tem fé no futuro deixar no campo de batalha da vida a riqueza e o manto de carne, contanto que sua alma entre gloriosa no reino celeste? Deu fim de girar. Então isso vem bem a calhar nos dias da atualidade, quando o sofrimento vem batendo à porta de muitos, praticamente todos. Não existe um ser nesse mundo que não sofra. Somente haverá de deixar o sofrimento o mundo já feliz, porque mesmo no mundo de regeneração, nós ainda teremos muitas dores, porque nós somos encarnados num corpo material e ele sofre sob as intempéries da natureza, sofre fome, sofre uma série de dificuldades. A diferença é que no mundo de regeneração, que nós tanto almejamos, as pessoas terão se libertado do egoísmo, e a solidariedade vai imperar entre todos. Então, a fraternidade será o guia. O Espírito da Verdade nos diz no Evangelho: Espíritas, amai-vos. Eis o primeiro ensinamento. Instruí-vos. Eis o segundo. E Jesus nos dizia: conhecereis a verdade, e ela vos tornará livres. Então, quando nós vemos os sofrimentos imperando e a dor se tornando intensa, vamos pensar na grande escola que é a Terra, que nos ajuda a progredir. O maior de todos foi Jesus. Passou sereno, mesmo entre as maiores dores. Deixou sua mensagem, desceu das alturas celestiais para nos mostrar que é possível amar, que é possível ficarmos em paz a despeito de todas as tribulações. É preciso que nós tenhamos a paz interna, para que as tribulações externas não nos aflijam tanto. Para isso nós recordamos quando Jesus passou as suas tribulações. O Conde Rochester está na psicografia de Vera Krijanovskaya. Nós já tivemos a oportunidade de retratar esse momento, mas é de extrema beleza, apesar de extrema dor. Tratava-se do momento em que Jesus foi feito prisioneiro. Estava ele na Torre Antônia, depois de ser profundamente martirizado. Tinha sido aprisionado, passou por todos os tormentos de que nós temos grandes notícias. Estava na Torre Antônia quando o centurião romano Cornélios, que segundo os relatos poderia ter sido aquele mesmo centurião
que quando Jesus fazia as suas pregações, se encantava, porque conhecia o aramaico, falava latim, era um centurião a serviço de Roma, e por estar familiarizado com a língua hebraica, ele foi chamado para vigiar os passos de Jesus. Ele ia e acompanhava muitas das suas palestras e ficou encantado com Jesus. E escreveu aos seus superiores que aquele homem representava a paz, que se os súditos de Roma fossem como ele, Roma não precisaria se preocupar. E ele estava sempre ouvindo, e naquele momento em que o seu servo estava doente, ele se aproximou de Jesus para pedir socorro para o seu servo, uma coisa inusitada, rara para um romano, que não se rebaixaria no seu orgulho a solicitar amparo para o seu servo, mas ele amava aquele servo, que cuidara dele por muito tempo. E foi até Jesus, e diante da multidão que respeitosamente abriu-lhe passagem, porque ele era um centurião romano, ele se ajoelhou nos pés de Jesus. Senhor, eu te rogo pelo meu servo, que se encontra nas proximidades da morte. E Jesus, conduído, vendo aquele homem de nobreza de caráter imensa, se dispôs a ir com ele, mas o centurião objetou-lhe: não, Senhor, o senhor não precisa ir lá. Eu sou um centurião romano, eu obedeço os meus superiores, eles me determinam e eu faço. Eu mando aos meus subordinados, eles me ordenam, eu obedeço. Manda aqueles que te obedecem, Senhor, até lá onde está o meu servo, e ele ficará curado. E Jesus falou então: jamais vi tão grande fé em Israel. Vá, o seu servo está curado. E ele foi, encontrou lá, encontrou os seus servos, encontrou bem as alegrias estampadas no ar. E ele, como seguidor de Jesus, acompanhava sempre. Mas, naquele dia em que o mestre havia sido feito prisioneiro, ele estava no comando da Torre Antônia, mas naquele dia era folga dele. Olha só como que as coisas acontecem. Tudo com uma razão de ser. Se ele estivesse presente, Jesus não teria passado o que passou, porque ele impediria, ele era o comandante. Os soldados, na ausência dele, fizeram o que quiseram com Jesus. E ele chegou na Torre Antônia no dia seguinte da sua folga e ficou sabendo dos acontecimentos. E foi até a cela, diz Rochester. Chegou até lá e se assustou de ver como Jesus tinha sido torturado na véspera. Encontrou com as costelas quebradas, usando aquela coroa de espinhos que lhe laceraram os ossos do maxilar perfurado,
todo machucado. Haviam-lhe chicoteado com o chicote com pontas de chumbo, e esses chicotes lhe rebentaram as costelas. E, no entanto, mesmo com dificuldade respiratória, mesmo sofrendo as dores físicas, ele estava completamente sereno. Ele sabia o que viria a acontecer. Ele havia avisado os seus discípulos que o momento do seu sofrimento estava chegando. Contou tudo o que lhe sucederia, porque era necessário que assim fosse, para que as Escrituras fossem cumpridas. E ele estava sereno. Mas o centurião não ficou sereno. Quando viu daquele jeito, ele que amava tanto aquele mestre, ele desabou. Mas ele teve uma coragem que nós perguntamos: será que algum de nós teria uma coragem dessa? Talvez não, mesmo 2000 anos depois do mestre. Ele falou: Senhor, eu sou um centurião romano. Como eu, há milhares. Se eu morrer, ninguém vai notar minha falta, eu já põe outro no meu lugar. Mas o Senhor morrer, como ficará aquele que está desconsolado e triste? Quem nos consolará? Quem lhes dará as palavras de vida eterna? Como ficarão os cegos, a quem o Senhor impõe as mãos e cura? Como ficarão os paralíticos que o Senhor levanta dos seus leitos? E aqueles que estão envolvidos por esses espíritos que não sabem o que fazem, endemoniados que os atormentam? Como? Quem os ajudará? Então, Senhor, eu te faço uma proposta. O Senhor veste minhas roupas e sai em liberdade daqui. E eu visto as suas e morro no seu lugar. Olha que coragem e que amor imenso. E Jesus olhou e disse: você é o último dos meus discípulos. Um dia, seu testemunho será necessário, não agora. Para isso eu vim e tenho que cumprir a minha parte até o fim. Sócrates já tinha feito isso na Grécia, não é? Quando foi condenado à morte pela cicuta, por estar desencaminhando a juventude ateniense, porque ele ensinava a juventude a pensar, a resolver, sem aceitar tudo, tinha que raciocinar. Foi condenado à morte, mas o carcereiro se encantou com ele. O carcereiro lhe propôs que abrisse a porta. Olha, vamos fazer o seguinte, eu vou abrir a porta, fazer de conta que eu esqueci de trancar, você sai e vai embora, some, que aí você não vai morrer. Ele falou: mas eu irei para outra localidade, farei a mesma coisa, e você é condenado de novo, então me deixe aqui, para cumprir aquilo que determinaram. Então Jesus disse ao centurião: um dia você se sacrificará por mim, não agora, ao longe, nos tempos. Diz Rochester, na sua palavra através da médium, que Jesus vislumbrava o futuro, porque para os espíritos com a pureza do Mestre, a união com Deus, não existia passado, nem presente, nem futuro. Eles enxergavam tudo, sabiam tudo. E ele viu o futuro.
E seria esse centurião, segundo Rochester, nós só teremos certeza quando a gente se encarnar, né? São apontamentos de um espírito, mas muito lúcidos. Seria ele João Buzo no futuro, que morreria na fogueira pela causa correta da imortalidade, de não se venderem os momentos, os terrenos no céu, essas coisas assim. Firme, compreendendo a reencarnação, e mais tarde seria ele Allan Kardec, diz Rochester. Naquele momento ele não sabia disso, ele era o centurião que oferecia sua vida a Jesus. E ele foi sair, escutou uma certa balbúrdia ali no recinto, na entrada, e quando lá se aproximou, ele viu uma senhora que já apresentava uma maturidade e, pelo aspecto muito semelhante, ele deduziu que era a mãe do prisioneiro. E os soldados não lhe permitiam a entrada, embora ela implorasse. E aí, então, como centurião, comandante, ele admoestou os soldados que permitissem a entrada dela, porque não havia no Código Romano e nas leis de Roma nada que impedisse a mãe de se despedir do seu filho, que seria levado à morte. Então permitiram, e ele a levou até onde estava Jesus. E observou que quando ela viu como ele estava, ela amoleceu, ela foi caindo no chão. A pessoa que perde as forças, tem uma síncope, amolece, tem um desmaio, ela foi caindo de ver o que fizeram com ele. Ele se levantou com toda a dificuldade do mundo, com dores, foi até onde ela estava, abaixou-se e ajudou a erguer-se com todo o seu amor. Acariciou-lhe os cabelos e lhe disse: mãe, eu te preparei há muito para esse momento. Ela então respirou fundo e falou: filho, perdoa minha fraqueza. Eu vou mostrar ao mundo que sou digna do filho que eu tenho. E se levantou moralmente, acompanhou-o, ficou ao seu lado na cruz, junto de João, até o último instante. E ainda fez mais, porque um daqueles ladrões que estava ao lado, que era o Dimas, o bom ladrão, que havia dito ao outro, Gestas, que eles mereciam estar ali, mas aquele homem não, que tinha sido justo e bom, não tinha culpa alguma. E roga a Jesus que o ajude para que ele pudesse ajudar no paraíso. E ele falou: ainda hoje estarás comigo. Não, no paraíso, porque aonde está o teu tesouro, está o teu coração. Mas ele recolheria aquele espírito com todo o seu amor e o levaria para um posto de socorro, para que ele não ficasse desamparado, como depois ele desceu até Judas para socorrer. E Maria estava ali, naquele momento, observando tudo o seu coração doído pelo seu filho, e viu uma mulher chorando, olhando para aquele que estava sendo prisioneiro junto com Jesus ali, o Dimas. E chorava, e chorava. E Maria se aproximou e lhe disse:
minha filha, acredite no meu filho. Se ele disse que vai socorrer o seu, confie que ele fará. E a mulher então contou todos os dissabores que tinha tido com aquele moço, que ele se desencaminhou por causa de companhias malévolas na mocidade, acabou enveredando naquele caminho de crimes. Mas ela era a mãe e sofria por isso. Então, são momentos dolorosos de desgraças que acontecem, mas Jesus deu sua vida por amor aos homens, ensinando e voltando depois na imortalidade para que os seus discípulos tivessem a coragem de darem a sua vida sem medo algum, porque sabiam que todo sofrimento que passassem seria transitório, que a vida era imortal e aquele que perseverasse até o fim seria salvo. Surgiu a eles no meio dos seus tormentos. O livro Boa Nova, do Humberto de Campos, ele conta uma passagem tão linda que faziam 3 dias que Jesus havia desencarnado na crucificação. O ambiente estava pesado, seus discípulos amedrontados haviam se recolhido no salão da casa de Maria Marcos, a mãe do futuro apóstolo João Marcos, que nessa época era um menininho de 8 anos. E ali havia sido a última ceia, na periferia de Jerusalém. Jesus havia lhe solicitado, ela era de Posses, amiga dele, ceder o lugar. E eles estavam todos com medo ali. A mente invigilante, aflitos, mortos de medo de serem presos pelos romanos e terem um destino igual ao do Mestre. E Jesus estava vendo tudo aquilo, diz Humberto de Campos, do mundo espiritual. Gostaria de poder estar com eles, ajudá-los com seu amor, consolá-los, mas a psicosfera sombria impedia a sua manifestação. Seria necessário um ardente amor e uma ardente fé para que ele conseguisse esse intuito. E isso aconteceu quando, no 3º dia, Maria de Magdala, com todo o seu amor, com perfumes e flores e ataduras limpas, foi até o túmulo para envolver o Mestre que tanto ela amara, com todo o seu amor, com toda a sua gratidão. E ali, diz Humberto de Campos, Jesus encontrou naquele sentimento de ardente fé e amor aquilo que ele precisava para conseguir se manifestar, para conseguir se aproximar dos seus discípulos, que eles pudessem ver. E a primeira a receber essa visita foi ela própria, porque merecia, com o amor que ela tinha vivenciado. E ele surgiu aos seus discípulos ali, quando todas as portas e janelas estavam fechadas. E foi aquela alegria que espolcou no coração de todos eles, porque a morte desapareceu e a imortalidade foi confirmada pelo Mestre que ali veio até eles. E todos eles tiveram a coragem precisa de darem as suas vidas por amor ao Mestre. Menos João, que viveu até a extrema velhice, não necessitava passar pelas provações
já havia testemunhado em vidas anteriores, era o discípulo amado. E quando velhinho, com seus quase 100 anos de idade, conseguia com muito esforço se levantar em Éfeso, na sua igreja, ele pedia simplesmente: meus filhinhos, amai-vos uns aos outros. Então, à primeira vista, os acontecimentos foram de desgraça, de sofrimento, de dor. Mas Jesus deixou implantado o seu evangelho de amor. Levantou-se, como estava na profecia de Isaías 500 anos antes dele. Levantar-se-á ali com todo o seu amor, vencido pela ignomínia, pelas dificuldades, mas no momento em que for erguido, atrairá todos a si. E os interesses de Deus hão de prosperar em suas mãos. Foi isso que aconteceu. Mudou-se a história. Hoje nós estamos aqui, 2000 anos depois, ainda em lutas conosco mesmo, ainda tentando compreender a desgraça e a felicidade. E Delfim de Girardin foi bem feliz quando nos mostrou que a desgraça muitas vezes é aquilo que pensam ser alegria e que o sofrimento pode ser a felicidade. Então, num momento doloroso como esse que nós vemos ali na Turquia e na Síria, aquele terremoto terrível, quantos tiveram a sua libertação? Quantos espíritos saíram? Quantas pleiades de espíritos maravilhosos, trabalhadores do Senhor, devem estar lá, socorrendo numa hora dessa? Quantas dores foram poupadas? E é só quem podia mesmo, né? Porque nós vemos relatos de crianças sendo resgatadas dos escombros sem arranhões, né? Sem machucados. Então aquele espírito não estava naquele momento, na hora da sua desencarnação. Tem que passar ainda a sua vida. Quem sabe poderá ser uma vida de amor ou uma vida de dor. A escolha de cada um. Cada um de nós pode escolher o amor, porque o amor é a primeira escolha divina, está acima da justiça. A dor vem quando ainda precisamos dela. E aí nós vemos uma outra situação, que pode ser uma felicidade em cima da dor. Os países se unindo, tem até brasileiro, bombeiros de Minas Gerais indo lá ajudar no socorro. Foram já especialistas nisso pelas tragédias lá de Brumadinho, daquelas regiões onde a Vale teve os problemas. Americanos indo até lá, provavelmente logo os chineses também irão. Então a fraternidade para socorrer a dor. E aí, olha só que interessante, os americanos e os chineses são escaramuças, né? Tem até um general americano que profetizou que em 2025 eles vão entrar em guerra por causa de Taiwan, coisas difíceis, que pode ser uma profecia errada, porque tudo depende da escolha dos homens e nós lutamos e sabemos que o amor vencerá, que essa é a destinação de todos nós. O amor vencer. Mas aí, olha só, eles estão em desacordos, os países, mas as equipes que se encontram, médicos, enfermeiros, soldados, acabam se solidarizando uns com os outros e vão criando amizades. E quem sabe um dia a amizade substitui a belicosidade e o amor substitui a guerra. É isso que vai acontecer. A desgraça nem sempre é desgraça se nós soubermos entendê-la, porque
aprendemos muitas lições. A doutora Elizabeth Kubler-Ross é uma mestre disso. Era psiquiatra nos Estados Unidos, aquela oncologista terminal. Nós gostamos de contar essa história. Ela tem um livro maravilhoso que se chama Os Segredos da Vida, que ela escreveu através da ajuda de amigos, porque ela teve um acidente vascular cerebral que a paralisou do pescoço para baixo. E ela manteve a inteligência, a lucidez do pensamento. E era uma mulher acostumada a fazer palestras nos Estados Unidos inteirinho, não parava. E sempre recebendo o título de melhor professora para a ninfa da turma de medicina, melhor professora dos alunos. Cuidava da casa, dos filhos, fazia palestras por todo lado, consolava os pacientes, ensinava-os a morrer em paz. E teve aquele acidente vascular cerebral que a paralisou do pescoço para baixo. E ela comenta nesse livro que tudo tem uma razão de ser. Que Deus é infinito amor e por amor Ele nos criou a todos. Até parecem os espíritos nos dando notícias nas obras espíritas. E ela se perguntava: por que Deus me deixou assim desse jeito? Por que Ele não me levou? Eu fiquei paralisada do pescoço para baixo, dependendo de pessoas me ajudarem constantemente, em tudo, até num banho, uma água que fosse tomar, que ela estava paralisada do pescoço para baixo. E ela se perguntava: qual é a última grande lição que Deus deseja que eu aprenda antes de eu partir? E ela ficava se analisando e ela disse que chegou à conclusão que a última grande lição que Deus desejava para ela era a paciência, que ela não tinha muito. Ela diz assim: e confesso que eu estou detestando ter que aprender essa lição. Ela desencarnou já faz uns anos. Deve ter aprendido a lição de que ela era extraordinária. E nós? Qual a última, ou penúltima, ou antepenúltima, ou quais são as lições que ainda precisamos aprender para estarmos em paz conosco, em paz com o mundo? Porque bem diz aquela música, né? A paz do mundo começa em mim, começa dentro de nós. Então, uma delas é essa compreensão de termos resignação, de aceitarmos, nos tornarmos arautos da esperança, semeadores da paz, trabalhadores do bem, as mãos fraternas que levantam os caídos da estrada da vida, operantes, trabalhando mesmo que sob as dores, mas resignados, sem revolta. Então, se um dia estivermos sob uma situação que pensemos que é uma desgraça, vamos analisar se é realmente ou se podemos aprender uma grande lição que nos eduque em cima dela. Muita paz a todos, meus irmãos. Obrigada, Jane. Nossa gratidão por ter entregue com maestria palavras. Na verdade, ela consegue trazer Jesus tão perto que reavive em nós conteúdos que com certeza já também temos de muitas existências. Talvez não tenhamos colocado em prática, né? Mas obrigada por ter reavivado e agora precisamos manifestá-los, né? Mais uma vez, que Deus a recompense já. Vamos para a segunda parte. Me
que nos cegam e nos perdem, finalmente percebemos. Somos aquilo que fazemos, pensamento, ação e coração. Nós somos luz, por isso, ó Senhor, nos deu amparo e amor, pois só assim então teremos paz pra repartir, doar, para servir e amar o nosso irmão aqui e ser feliz. Desfazendo as ilusões que nos cegam e nos perdem, finalmente percebemos. Somos aquilo que fazemos, pensamento, ação e coração. Nós somos luz, por isso, ó Senhor, nos deu amparo e amor, pois só assim então teremos paz pra repartir, doar, para servir e amar o nosso irmão aqui e ser feliz. Por isso, ó Senhor, nos deu amparo e amor, pois só assim então teremos paz pra repartir, doar, para servir e amar, pra construir, enfim, nós somos luz. Alma gêmea de minha alma, luz de luz da minha vida, sublime estrela caída das belezas da vida. Quando eu errava no mundo, triste só no meu caminho, chegaste devagarinho e encheste o meu coração. Brigas nas bênçãos dos deuses, na divina caridade, recebe a felicidade em sorrisos de esplendor. És meu tesouro infinito, choro de eterna aliança, porque sou tua esperança. Oh, és todo meu amor.
Seja feita a vossa vontade.
pessoas para mais perto de nós. Também a prece foi feita pelo grupo local no Pai Nosso. Então, só nos resta pedir autorização dos mentores da nossa casa para declararmos encerrado os trabalhos da noite, desejando que retornemos aos nossos lares, levando a paz que aqui nós aurimos e desfrutamos dela. Emmanuel, no livro Ave Cristo, ele nos diz tão especialmente que as bênçãos do céu precisam de recipientes na terra. Então sejamos cada vez mais esse recipiente. E assim declaramos encerrado o trabalho da noite.